Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos Jesus Cristo nos ensinando uma forma de amar. E ele vai dizer: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Ou seja, a forma de amar o Pai é fazendo a sua vontade. Não porque é a sua vontade para que possamos obedecer uma ordem, mas porque a vontade do Pai nada mais é do que aquilo que é a plenitude da criação humana. Quando o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, criou todas as coisas, ele imprimiu a sua vontade, ou seja, ele imprimiu a sua lei natural. Por isso que Jesus ele vai dizer: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Pai ama Jesus Cristo enviando o seu Filho a esta terra para salvar a humanidade. E, naturalmente, esse desejo de salvação da humanidade é o desejo de que seja restaurada a imagem e semelhança da qual a humanidade foi criada, que é a imagem e semelhança de Cristo, do seu próprio Filho. Por isso que o Pai ama o seu Filho através de toda a humanidade, porque faz com que ele seja esse mediador entre os seres humanos e o Pai do céu. Por isso também nós vemos que Jesus Cristo nos alerta sobre essa forma de amar a Deus. E Jesus também vai dizer: Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Os mandamentos, os 10 mandamentos, que são a lei natural do ser humano, esses mandamentos devem serem guardados, porque esses mandamentos, eles elevam a condição de plenitude da natureza humana. Porque uma vez que o ser humano pecou, se afastando de Deus, se afastando da sua plenitude, o pecado corrompeu a sua natureza, desordenou aquilo que Deus criou em condição de perfeição. Por isso que o ser humano, depois do pecado, da desobediência ao mandamento de Deus, ele vai ali começar a caminhar num declive que vai contra a sua própria natureza. E o ser humano ele vai começar a ferir todos os mandamentos da lei de Deus. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, esses mandamentos são de Cristo também, porque esses mandamentos eles são a plenitude da lei natural humana. E Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que Jesus Cristo ele cumpre em plenitude todos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, porque o cumprimento desses 10 mandamentos torna o próprio Cristo o exemplo da prática do mandamento. Torna Jesus Cristo como que o exemplo a ser seguido, a ser imitado, de prática desses mandamentos, para que assim possamos, dia após dia, crescer na prática do amor, de permanecer no amor, de permanecer na vontade do Pai do céu.
e dessa forma conseguiremos sempre na nossa vida sermos capazes de permanecer no caminho de perseverança para o reino dos céus. Jesus também, ele vai dizer: eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Veja que Jesus Cristo, ele relaciona o amor, a correspondência de amor a Deus com a guarda dos mandamentos, a prática desses mandamentos. E ele vai dizer que o fruto dessa primeira atitude, dessa primeira prática, vai ser a alegria, para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Porque a alegria que Jesus Cristo nos chama a viver é uma alegria plena, uma experiência antecipada do reino dos céus já nesta terra. E isso nós conseguimos experimentar na medida em que nós vamos colocando em prática os mandamentos da lei de Deus, porque esses mandamentos, eles nos elevam a uma condição de plenitude, eles nos fazem crescer cada vez mais numa docilidade. A moção do Espírito Santo faz com que nós possamos cada vez mais perseverar nesse caminho de discipulado, seguindo a Cristo, para aprender dele a prática dos mandamentos, através do seu exemplo, e assim possamos ter uma consciência e um coração tranquilo. E essa consciência e esse coração tranquilo faz com que nós sejamos verdadeiramente felizes. Não uma felicidade de euforia, mas uma felicidade de certeza do reino dos céus. Esse é o grande chamado da humanidade, viver uma alegria plena, que nada mais é do que a antecipação da felicidade eterna já nesta terra. Assim o ser humano, assim os seres humanos caminham buscando a sua felicidade, mas enquanto não restaurarem a prática dos mandamentos em si mesmos, não serão capazes de amar verdadeiramente e serem verdadeiramente felizes. Esse é o caminho que Jesus nos propõe. Por isso, precisamos amar o Pai através da guarda dos mandamentos para permanecer em Cristo e assim possamos experimentar essa alegria do próprio Cristo, que é uma alegria plena, que é já a participação nesta terra do reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.